pegar conhecimento, enriquecer o livro, participar dessas vivências e vão marcar, obviamente, a vida de todos vocês, não só profissionalmente, como pessoalmente. Vocês vão conhecer muito mais pessoas em outros períodos que talvez os que estão chegando agora não tenham tanta oportunidade, mas isso vai ser muito importante para consolidar as relações interpessoais e, obviamente, para quem lida com pessoas, a gente precisa quebrar barreiras com relação a essa interação interpessoal. Então, falo em público, para mim, por exemplo, no primeiro período, quando eu estava na graduação, era um grande desafio me relacionar, falar sobre qualquer tema, por mais que eu tivesse estudado, para mim era uma grande dificuldade, muita dificuldade. E ainda hoje eu tenho um pouco, eu sou tímido, embora não pareça, mas isso para vocês vai ser essa experiência desse vídeo, está sendo, e no futuro vocês verão que é bastante enriquecedora para os próximos eventos, para as próximas experiências que vocês forem vivenciar. Falando um pouquinho a respeito da minha pessoa, eu não gostaria de ser lembrado somente por questões que estão no lado, por credenciamento técnico, qualquer coisa relacionada à parte profissional. Eu me definiria assim como um entusiasta por seres humanos e eu sempre falo que antes da gente tratar dores, a gente precisa tratar as pessoas que estão apresentando essas dores. Isso para mim é extremamente valioso. Quem é Maestro? Maestro é fisioterapeuta, pai de Benjamin. Marido de Tama, não pôde estar aqui, e por isso eu gostaria de mencioná-la também, e que amo o que faz. Talvez se eu não amasse tanto, eu não fosse convidado para estar aqui. Então, quem pôde me acompanhar, seja enquanto professor, ou em cursos, enfim, ou fui paciente, ou fui filho de um paciente, sabe do que eu estou falando. Falar sobre ultrassonografia cinesiológica, antes de mais nada, é também algo que estende um pouco mais daquilo que a gente já vem fazendo. E abre portas, possibilidades para todos vocês que estão aí, muitas vezes, conhecendo ainda a fisioterapia, os que já estão mais avançados aí na sua graduação. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre ultrassonografia cinesiológica, mas essa é uma ferramenta que, de fato, ela está disponível para o fisioterapeuta trazer não só mais segurança para as suas condutas, do ponto de vista técnico, como também trazer um conforto maior para o paciente. Mas como assim um conforto maior para o paciente? Normalmente, isso aconteceu segunda-feira. O paciente que apresenta uma dor de modo início agudo, uma dor que surgiu rapidamente, por exemplo. Isso vocês vão lembrar, por exemplo, de situações em que acontece após um treino de musculação. E muitas vezes sente uma fisgada forte e não sabe muito bem o que é que se trata ali, o que é que justifica aquela dor, por que aquela dor está acontecendo, por que ela surgiu e por que ela ainda persiste ali. A gente vai trazer uma resposta para essa dúvida do indivíduo, da pessoa que está ali diante de nós. Então, nessa última segunda, a gente atendeu à noite, às 18 horas, mais ou menos, um paciente que apresentava exatamente essa indagação. A história dele, eu estava treinando e aí o que ele dizia era exatamente isso. E tinha feito um treino no domingo, e que após esse treino ele
sentiu uma forte dor na região do deltóide anterior e não sabia exatamente do que se tratava, porque ainda estava sentindo essa dor. Obviamente que a gente imagina que poderia ter sido uma lesão muscular. E aí eu vou pedir para vocês primeiro focarem nessa faixinha aqui, ó. Nesse trechozinho, neste feixe muscular. Isso aqui é um registro ecográfico do deltóide desse indivíduo. Se vocês puderem ver, daqui para cima, a gente pode observar a camada de gordura, pele, todos esses tecidos que estão abaixo do transdutor, imediatamente abaixo. Aqui a primeira lâmina, vocês veem no tom esbranquiçado, representa a face profunda do deltóide, e abaixo as fibras musculares do deltóide. E se vocês forem perceber, ela tem um padrão de orientação. O transdutor ele está posicionado nesse sentido e ele vê exatamente essa janela que está abaixo dele. Ele permite essa visualização, embora seja em ondas sonoras, mas aí cabe a quem examina interpretar esses achados. Com base nessas orientações aqui, a gente percebe que há um padrão que se repete principalmente quando a gente coloca o transdutor no sentido longitudinal às fibras musculares. Esse padrão é o que a gente chama de... é fácil de decorar, de memorizar, principalmente para quem tem cabelo. Eu já estou perdendo os meus, então já estou está mais difícil para mim memorizar do que para vocês. É um padrão que a gente chama de cabelo penteado. Então todas as fibras elas estão oblíquas no mesmo sentido. Não sei se vocês percebem onde vocês estão, dá para visualizar daí? Só que mais profundamente, aqui a gente vê um feixe que destoa de todos os outros. E esse intervalo aqui, a gente visualiza como se estivesse mais escuro. É o padrão anecoico que a gente chama. Isso se repete quando há líquido ali. E aí vocês poderiam perguntar, mas isso aí não poderia ser um vaso? Como é que a gente diferencia, por exemplo, um padrão anecoico de um derrame de líquido em músculo do que um vaso, por exemplo? Quando a gente comprime o transdutor, o vaso se deforma. Se isso não acontece, por exemplo, quando a gente faz para o tecido muscular, então isso mostra que aqui é um feixe muscular. Então o que a gente pode perceber é que esse feixe muscular ele não perde a continuidade. Ele só está um pouco mais escuro, principalmente aqui em cima. Não sei se vocês visualizam isso, mas não há uma secção aqui. Então isso é um típico sinal de estiramento muscular que a gente pode identificar, e dentre as lesões musculares que existem, essa seria a mais branda que poderia ser apresentada. Então, o fato de a gente trazer esse conforto, entre aspas, para este paciente, desta boca de ciências possíveis, já fica flagrante que a pessoa que nos procurou, ela vai seguir o seu tratamento, obviamente, mas com um pouco mais de segurança, um pouco mais de alívio, digamos assim. Agora, isso aqui é só uma imagem parada. O que o ultrassom faz não é tirar fotos, é fazer vídeos. E aí a gente trouxe o vídeo para que você, já com um olhar mais calibrado, agora possa focar exatamente nesta região. Então, na mesma área, esta daqui é a cortical do húmero, e aqui, ó, nesse trecho, vocês vão ver aparecer exatamente aquele feixezinho. A gente está fazendo a investigação para encontrar essa área, que não é tão simples assim, como foi um feixe muito pequeno, e uma lesão mais branca. Olha só, ela vai se mostrar exatamente nesse nível, quando a gente aproxima lá da área da lesão. Mas é muito simples operar no transdutor, a gente tem que ter um pouquinho de paciência aqui. Vocês veem que ela vai
depender muito da localização do transdutor para a gente visualizar exatamente esse trecho. Vai estar um pouco mais escuro do que as outras partes. Vocês conseguiram entender isso aí? Ou ficou difícil a visualização? Vocês vão ter mais chance de ver coisas parecidas mais adiante. Então, respondendo a uma pergunta que é básica, de todas as pessoas, antes de fazer qualquer escolha, principalmente quando vão adentrar em uma área de conhecimento, é fazer exatamente essa pergunta aí. Por que eu devo usar isso? Porque eu enquanto fisioterapeuta, isso pode me ajudar, digamos assim. Então, como vocês viram, e ver é melhor do que, nesse caso, ouvir, a ultrassonografia cinesiológica ela permite uma avaliação em tempo real de estruturas, como a gente viu, e também da função. Nesse caso específico, como parecia uma dor de origem inflamatória, a gente não provocou muito contração ali. Mas sempre que ele contraía no local, e isso se remete, essa contração se remete à função, a gente percebia que doía exatamente naquele local onde estava, para onde estava apontando o transdutor. Mas isso é específico principalmente para tecidos moles. Então a gente pode fazer um vídeo com registros de ecografia ou de ultrassonografia e pode interpretar quais são esses achados ali com base naquele entendimento que é o normal, aquele entendimento que é um tecido sadio. Há uma definição mais teórica do que seria a ultrassonografia cinesiológica. É um excelente recurso que permite observar em tempo real esses registros do sistema musculoesquelético, principalmente para nós. Mas é possível visualizar vísceras, sim, com outros equipamentos, com outros transdutores. A gente consegue visualizar vísceras também, não só o sistema musculoesquelético. Mas para a nossa função, principalmente o sistema musculoesquelético, tanto em repouso como em movimento. E fazer essa avaliação com o movimento é o que mais traz para nós respostas relacionadas principalmente para dores associadas ao movimento. Então, quando o indivíduo fala assim, olha, minha dor, ela só aparece a partir de 90 graus de abdução. Então, isso vai ser ótimo para o fisioterapeuta, porque ele deve fazer o exame exatamente provocando essa dor nessa amplitude de movimento. E isso pode ser captado, como por exemplo, com um pensamento que vai acontecer quando a gente coloca o transdutor sobre o supra, o tendão supra, a gente pode visualizar exatamente o momento de impacto, quando acontece esse impacto, e perguntar ao paciente se é aquele momento que ele está sentindo dor e se é naquele local onde está o transdutor. Então, isso permite confirmar muita coisa associada ao movimento. E as imagens são resultado de emissão de onda sonora, ou seja, para ficar bem fácil para todo mundo entender e nunca mais esquecer, imagine que um transdutor é como um ultrassom terapêutico que vocês usam. Todos vocês, no primeiro ao 10º período, já foram apresentados a na escola, com certeza, principalmente os que estão chegando, já conheceram, possivelmente, principalmente os que estão no início, um equipamento chamado ultrassom terapêutico. Já viram o ultrassom terapêutico? Todos que estão no início já viram o ultrassom terapêutico? Então, esse ultrassom terapêutico ele emite ondas sonoras também. A diferença é a frequência deste para este que a gente está falando e uma outra capacidade que o transdutor tem, que é de captar essas ondas sonoras que vão fazer eco nos tecidos. Então, a onda sonora que vai ser emitida pelo transdutor, ela vai ser também captada pelo mesmo transdutor e vai ser processada em imagens ecográficas, em padrões de tecidos que vão refletir mais essa onda sonora e outros tecidos que não vão refletir tanto essa onda sonora. Então, esse transdutor, que além de ser um emissor, ele vai processar esse eco das ondas sonoras que foram emitidas,
ele vai permitir essa visualização dos tecidos corporais em virtude de todo esse processo. Pode ser utilizado com o objetivo de obter o feedback de imagem. Como assim? Muitas vezes isso se faz muito em terapias para quem tem fraqueza na musculatura do core, por exemplo, do centro, digamos assim, do nosso corpo, que seria na região lombar, na região lombopélvica. Então, durante muito tempo se falava em contrair o transverso do abdômen, contrair o músculo que não é fácil de contrair. E aí, com o ultrassom cinesiológico, a gente consegue fazer com que o paciente veja o seu transverso se contrair. Então, isso é uma forma dele entender que ele está fazendo a coisa certa e continuar fazendo exatamente esta mesma coisa. Tornando os atendimentos mais didáticos para o paciente e objetivos para o profissional, além de ajudar os parâmetros de avaliação e evolução do paciente durante o tratamento fisioterapêutico.